Então, isso é a história da Megilá. Penduraram os 10 filhos de Amã junto com Amã. E a gente nunca, talvez, faz essa pergunta, mas os 10 filhos, para que pendurar os 10 filhos? O que adianta pendurar os 10 filhos? A história da Megilá acontece depois da destruição do primeiro templo. Segundo a eles, a destruição do primeiro templo aconteceu mais ou menos 160 anos antes do que nosso contágio. Nós começamos a aula com essa pergunta, quais são os sinais da vinda de Mashiach. Na verdade, aqui tem um segredo muito interessante. Isso aconteceu Mishnat Shalosh Lemolcho, no terceiro ano do reinado do Ahasverosh. Somente depois de 3 anos, Ahasverosh Assam Mishter e fez uma festa para todos os serventes deles, escravos deles, ministros deles, né? Mas toda essa festa que ele mostrou, toda a riqueza dele e tudo mais, ele fez no terceiro ano. A Megilá também relata que essa festa durou 180 dias. Yamim Rabim Shmonim U'Me'at Yom. 180 dias. A gente lê na Megilá que Ahasverosh usava nesse banquete kelim mikelim shonim. E os Ashkenazim, quando eles chegam nessas palavras de kelim mikelim shonim, eles fazem os teamim de Eicha. Por quê? Porque ele usava os utensílios do Beit HaMikdash. Ele tirou todos os utensílios do Beit HaMikdash e estava usando os utensílios do Beit HaMikdash para servir as pessoas. Vamos tentar entender. Vashti sabia quem é o marido dela. O marido dela era o rei do império maior do mundo. O marido dela era uma das pessoas mais poderosas do mundo. Ela deveria achar um jeito de ir para o marido, do jeito que o marido pedia a ela vir. Bom, vamos entender um pouco do background, da onde surgiu essa guerra do Iraque, porque provavelmente não todo mundo na mesma época em Israel se preparou. Todo mundo lembra essas cenas, né? Das máscaras. Israel estava distribuindo máscaras contra gás químico para os cidadãos. Todo mundo. Evacuação dos estrangeiros de Israel. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. Os Estados Unidos exigem a rendição imediata de Saddam Hussein. O homem forte do Iraque chama o presidente dos Estados Unidos de demônio. E aí, em agosto de 1990, o presidente Bush, o pai, decidiu... Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Bombas explodem na capital iraquiana, as baterias antiaéreas tentam se defender, interceptar esses ataques.
Ataques que estão sendo feitos além de mísseis Tomahawk com bombardeiros B-52, mas você vê aí a fumaça já tomando conta do céu de Bagdá. Né, a gente viu SCADs, esses são os SCADs que foram lançados contra Israel, e o Patriot que quebrou o SCAD em um monte de partes. Então, naquela guerra, aconteceram uns milagres que só foram descobertos depois da guerra. Na guerra, quem lembra, realmente foi um grande milagre o que aconteceu, que apesar de tantos SCADs caindo em cima de Israel, apesar de tanta destruição que cada SCAD faz, apesar da destruição de cada SCAD, no final das contas, morreu uma pessoa só e não tinha muitos feridos. Mas o que foi descoberto depois da guerra foi mais impressionante ainda. Cerca de 110 mil soldados iranianos foram feridos ou mortos por causa do uso de armas químicas, e em conjunto com mísseis SCAD disparados contra Teherã, o Irã foi forçado a concordar com um cessar-fogo. As informações reveladas nos últimos anos indicam que na véspera da guerra foi enviada centenas de bombas químicas para 4 bases de força aérea no oeste do Iraque, na proximidade máxima de Israel, e estavam preparadas para a ação imediata. No dia do prazo final, 15 bombardeiros Sukhoi 24 foram armados com dezenas de bombas químicas com a intenção de atacar o ataque israelense, de responder o ataque israelense. Estes aviões foram escolhidos, o Sukhoi 24 foi escolhido para uso porque eram especialmente adequados para ataques não convencionais, e sua habilidade única de voar a baixa altitude e escapar dos sistemas de radar. Por algum motivo que não é conhecido até hoje, no dia seguinte, todos esses aviões foram desmontados de todas as armas químicas que eles tinham. Depois da guerra, que foram publicados nos últimos anos, aprendemos que os lançadores de mísseis iraquianos receberam uma diretiva pessoal de Saddam antes da guerra, na qual a liderança em Bagdá seria prejudicada, ou que eles deveriam enviar imediatamente todos os mísseis químicos e biológicos para Israel, sem necessidade de qualquer comando adicional. Para a casa do Bessa, o jeito de fazer kasher. Rabino, o meu ficou baixo novamente. Ok. A pergunta que nós começamos: o que há mais no mundo? Grãos de areia ou estrelas? A Gemara, ela já traz o número de estrelas segundo nossa tradição. O cálculo, nós temos 12 signos no zodiaco do céu. Cada raio tem 30 legiões. Cada legião tem 30 rihaton. Cada rihaton tem 30 kirton. Cada kirton tem 30 gistra, vezes 10 mil, vezes 10 milhões, que vai nos dar 3 bilhões 65 milhões. Vai dar esse número de estrelas: 1, 0, 6, 4, 3, 4, 0 e 12 zeros depois.
O astrônomo britânico Sir James Jeans estimou, em 1934, que o número total de estrelas no espaço pode igualar ou superar o número total de grãos de areia de todas as praias dos mares do mundo. Comparando o que a gente já sabe na Gemara, que é 1.500 anos. A Gemara já há 1.500 anos fala sobre esse número 10 elevado a 18, mais ou menos. NASA, no ano 2006, finalmente declarou que a estimativa dela de estrelas fica entre 10 elevado por 18 e 10 elevado a 22. Mais uma área que nós temos antecedência da ciência é na área de bactérias e doenças infecciosas. Antes da invenção do microscópio e da descoberta do mundo das bactérias, nenhuma das pessoas da ciência jamais imaginou que, para além a história do Dr. Shmulevitz. A ciência somente começou a reconhecer esse assunto de bactérias, etc., mais ou menos em 1900. Mas nós temos já mais de 2.000 anos atrás, em Masechet Derech Eretz, na Mishnah, está escrito assim: um homem não pode tomar de um copo e dar para seu amigo por causa de perigo de vida. Porque talvez ele tenha uma doença no corpo dele e vai sair da boca dele e vai passar a doença para o amigo dele através das sobras. Quer dizer, o que a Gemara está falando é uma coisa que hoje em dia a gente já conhece muito, né? Até que a ciência chegou na conclusão que pode ser que a pessoa ele carrega uma bactéria ou uma doença e ele é assintomático. No corpo dele, essa bactéria não está fazendo efeito, mas a pessoa tem essa carga de bactéria. Desde o começo, eu estou falando para as pessoas uma coisa, e no final, quem me afirmou essa teoria é uma pessoa que a esposa dele pegou corona, estava uns 2 meses na UTI, e no final ele veio e falou: Rabino, quer te confirmar que eu acho que sua teoria está certa, né? É assim, nosso corpo humano sabe combater muita coisa. E o negócio da corona é mais um vírus que nosso corpo aprende a combater. O que acontece? Na verdade, que quando a gente entra em estresse, quando a gente tem medo demais, a gente acaba abaixando o nosso sistema imune. E aí, nosso corpo até, às vezes, procura contrair essas coisas. Oi. Quem tá de barba assume. É o Paulo Berg. O Paulo Berg pode assumir. Tem barba maior. Opa, vocês falaram para eu sumir, não seja por isso. Voltou melhor? Meu voto é do Fabinho. Oi? Rabino Haku voltou. Não, o Rabino surgiu de novo, graças a Deus. Oi? Agora tá melhor? Por causa de falta de sabedoria dos alachot, as pessoas gastam muito tempo em coisas innecessárias para limpeza de peça, e no final
nas coisas que são mais importantes, ou eles já não têm força, ou nem sabem que é para fazer utensílios. O lugar mais propício para ter hametz é nossa cozinha. Tá? A regra de hametz é, a Gemara diz, Kol makom shemachnisim bo hametz, tzarich bidika, qualquer coisa que acostuma entrar com hametz, temos que verificar, quer dizer, temos que limpar, temos que verificar que não vai sobrar hametz lá depois. Então, na nossa cozinha, o carro. Nosso carro, especialmente quem tem crianças, é lugar que com certeza tem hametz. De novo, me perguntaram sobre se isso é a época de Mashiach, se Mashiach já está chegando, etc. Eu respondi que, como todo mundo já conhece minha posição, todo esse negócio de Mashiach não tem nada, nenhuma relevância nessa situação, não muda nada das nossas obrigações, nem do que nós temos que fazer em nosso dia a dia e nem em relação à educação dos nossos filhos. Se isso é sinal de Mashiach, se Mashiach está próximo, não sei. Isso é uma coisa que a gente não pode perder nossa cabeça. E a gente tem que fazer tudo para manter nossa estrutura judaica, nossa estrutura educacional, nossa estrutura que foi passada para nós durante gerações e fazer de tudo para conseguir passar essa estrutura para nossos filhos. É o momento de Pêssar, então vai repetir mesmo. É a nossa esperança. Kabbalah, como nós explicamos semana passada, ela explica as camadas mais ocultas, pelo menos ocultas para nós, ela explica elas no mundo. Ok. Opa. A parte mais importante dessa leitura inteira fica antes dos 10 mandamentos. A parte importante fica lá, onde a Torá, sem nenhum problema, fala abertamente: todos vocês presenciaram esse evento. A tema de hoje, como eu falei, vai ser Criptorá. A ideia do blockchain é conectar outros computadores e replicar, copiar essa informação para os outros computadores. Então, a coisa mais importante em nossa vida é sucesso com nossas crianças e tem pouca coisa que nós temos preparação para ela na vida. Uma das coisas que realmente nós temos pouca preparação é a educação dos nossos filhos. Então, Bezrat Hashem, a palavra pai em Lashon HaKodesh, né, em hebraico, é Av. E Av é composto das letras mais básicas que nós temos, que é Aleph, Bet. A contribuição do pai para a criança realmente são as coisas mais básicas. Então, semana passada nós falamos sobre o conceito chamado educação. E a pergunta é realmente o que significa educação? Qual é a idade certa de começar nossa jornada de educação? Quando a criança nasce, ele somente tem Yetzer Hara, ele não tem Yetzer Tov. Quando a criança nasce, ele só tem esse instinto que a gente chama de mal, né?
ele só recebe o Yetzer Tov, o bom instinto, com 13 anos. Semana passada falamos basicamente o que acontece quando a criança nasce, né? Ele nasce por um pai, uma mãe, ele espera o pai continuar sendo útero, a mãe continuando sendo a parte emocional, e muito bem. Só que no segundo ano a gente encontra com um fenômeno muito interessante, que na literatura esse ano chamada o Terríveis 2. O segundo ano da criança é um ano que, de repente, a criança vira um terror. Porque, de um lado, nós mencionamos na aula passada, que Shlomo HaMelech, ele próprio diz, Choser Shivto Soneh Bno, quem poupa sua vara odeia seu filho. Né? Então, parece que Shlomo HaMelech, rei Salomão, a pessoa mais inteligente que a gente, que nós referemos, ele estava a favor de castigos. Mas do outro lado a gente vê que o mundo tem um certo receio de castigos, a gente vê que tem castigos que podem ser muito destrutivos, a gente vê que todo esse negócio de castigos tem muito polêmica em volta. Então, no caminho para o castigo tem 4 fases. Primeira coisa, nós temos que conversar, que explicar para a criança, né? Antes de castigar, nós temos que explicar para a criança por que ele fez uma coisa errada. Às vezes a criança nem entende que ele fez coisa errada. Então, temos que conversar, que explicar, que entender o motivo, o que levou a criança a fazer o que ele fez. O segundo fase é dar ordem. Antes de castigar, a gente vai tentar outra técnica. A gente dá ordem para a criança e fala, bom, você não vai repetir isso de novo. Eu não quero isso acontecer de novo. Ou, no caso, por exemplo, que não é escola, é em casa, né? Outra situação. Vocês querem colocar todo mundo para comer. Você chama seus filhos, o filho não aparece. Vai lá ver o que aconteceu, por que não apareceu. Entenda. Depois que você entendeu, bom, ele está errado. Dá ordem. Olha, levanta agora, vai comer. Não começa com castigo. Dá ordem. Levanta agora, vai comer. Você escutou? Estou te dando ordem. Levanta agora, vai comer. Depois que a gente dá ordem e não adianta, aí nos dá uma advertência. Olha, é a última vez que estou te falando. Você vai levantar e comer. Porque senão eu vou precisar fazer tal e tal. Deixa ele entender, deixa ele tomar a decisão, mas por enquanto o que ele está vendo é que você não perde a paciência, você não fica louco e você está sendo uma autoridade. Você foi lá, analisou, deu ordem, agora ele sabe que ele que está desobedecendo sua ordem. Você advertiu ele, então ele que vai tomar a decisão se sim e se não. Ele sabe que se ele não vai obedecer, vai ter consequências. E no final, se nada adianta, aí tem um castigo. Mas a criança entende que o castigo não é uma forma violenta, uma forma que você enlouqueceu e de repente decidiu castigar ele. Ele realmente desobedeceu a sua autoridade e por isso ele está sendo castigado. Bom,
Nosso Zoom vai nos desligar em menos de 1 minuto. A Parashá que estamos agora, que começamos ontem no Shabbat, Re'é. Então tem muitas mensagens aqui, vamos escolher algumas. Eu vou ler primeiro o Pasuk, traduzir, usando Torá Viva, tradução da Torá Viva, e depois algumas explicações. Então fala o primeiro Pasuk. Re'é anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Vocês podem ver que estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Et bracha asher tishmeu el mitzvot Hashem אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. A bênção verá se vocês obedecerem os mandamentos de Deus, Senhor de vocês, que hoje eu lhes estou prescrevendo. A maldição virá se vocês não obedecerem os mandamentos de Deus, Senhor de vocês, e vocês se perderem no caminho que eu estou lhes prescrevendo hoje, seguindo outros deuses, para terem uma nova experiência espiritual. Então, primeira mensagem, a gente vê aparentemente discrepância entre, gramaticalmente, parece estranho. Primeiro fala re'é, que em hebraico é singular, olha. Isso é para uma pessoa a gente fala, o imperativo singular em hebraico, e logo depois começa plural. Parece que tem discordância na mesma frase. Como pode ser, primeiro fala re'é, você, cada um, e depois fala em plural. Explica esta aparentemente discordância que não é, nada é por acaso na Torá. Ibn Ezra, um grande sábio, um grande comentarista da Torá, ele fala assim que uma das talvez qualidades na psicologia humana, ele revela uma qualidade que quando nós ouvimos alguma mensagem, uma aula, uma palestra de um rabino, nós pensamos, que bom que ele está falando isso. É bom para que esta pessoa está aqui sentada, é bom ouvir isso para esta pessoa. Ele é maravilhoso que ele vai ouvir isso. Mas, na verdade, a Torá fala re'é. Cada um tem que entender que nada é por acaso. Deus criou tudo. A única coisa que ele nunca criou se chama por acaso. Isso nunca foi criado. Então, se eu estou presente nesta aula, isso não é por acaso. Eu estou presente aqui porque Hashem queria, Deus queria que eu esteja presente, que eu ouvisse esta aula, e tem mensagem para mim, para outro ou outra também. Tudo bem, isso também não é por acaso que está. Mas cada um tem que ver, você. Por que eu estou aqui? Qual a mensagem que Hashem queria transmitir para mim? Isso é muito, muito importante. Eu já contei, acho que uma vez uma pessoa veio para o Rav Steinemann Zatzal e começou a reclamar, falar sobre que ele tem problemas com a esposa dele, que eles brigam muito e que tem problemas no além com a esposa dele. Rav Steinemann ouviu e falou, tzarich levater, precisa abrir a mão, precisa ceder. E esta pessoa falou, ótimo, eu vou falar isso para minha esposa. E ele continua falando que tem este problema. E Rav Steinemann de novo falou, tzrichim levater, precisa abrir a mão, precisa ceder. Falou, maravilhoso, eu vou contar para ela. E de novo ele falou, tzrichim levater. Então, quer dizer, a natureza humana que falar esta mensagem para outro, isso é uma história para ilustrar, mas na verdade a mensagem é para nós mesmos e não para ninguém mais. Depois disso, neste primeiro pasuk, tem já princípio de livre-arbítrio. Eu coloco perante vocês a escolha. Vocês são adultos
E no mundo dos adultos, fala a Torá, tem responsabilidade. Vocês têm livre-arbítrio, eu dei para vocês livre-arbítrio. O assunto de livre-arbítrio ele é mal entendido, especialmente hoje na nossa geração. Agora, especialmente, saiu um livro, provavelmente vocês já ouviram sobre ele, um israelense escreveu. Este livro se tornou best-seller no mundo inteiro. Eu acho que o nome do autor é Yuval Noah Harari. Sim, ele é professor, dá aula na Hebrew University, faculdade de Jerusalém. Neste livro, o autor não entende princípio de livre-arbítrio, e como a premissa dele é errada, a conclusão também é errada. Ele traz, neste livro, alguns exemplos que pessoa não tem livre-arbítrio, aparentemente, e conclusão dele, então, vírgula, não existe livre-arbítrio. Então, é totalmente errado. Obviamente que totalmente errado. Tem que entender, como fala Pirkei Avot, tem assuntos que realmente não estão sob livre-arbítrio. Realmente, como fala Pirkei Avot, Al-Korchecha, a gente já viu esta Mishnah nas aulas antes das férias, ninguém pergunta, quer dizer, você é forçado, como se fosse, ninguém pergunta para você, fala Pirkei Avot, quando você nasce e quando você vai morrer. Ninguém pergunta, tem assuntos que são realmente acima do livre-arbítrio. Ninguém perguntou para a pessoa se ele quer nascer, quando ele quer nascer, que horas ele quer nascer, em que família ele quer nascer. Não perguntam para ele se ele quer nascer homem ou mulher, se ele quer nascer loiro ou com olhos azuis ou outra cor de pele. Não perguntam para ele vários assuntos. Isso realmente ninguém pergunta, isso Deus determina. Se ele vai ser rico ou pobre e outros assuntos. Mas o resto eu não quero colocar porcentagem, mas a maioria das coisas são sob livre-arbítrio. Exemplo muito simples. Vocês usaram livre-arbítrio e se conectaram hoje na aula aqui. Como eu comentei no início, a gente está chegando aí no mês de Elul e é um momento de refletir sobre o que a gente quer mudar. É aquele momento que a gente começa a ouvir o toque do shofar, que é um despertador. O shofar fala, está chegando o fim do ano. Lembra que há 11 meses atrás você se propôs estudar um pouco mais, fazer mais hesed, fazer mais tzedakah, ajudar outras pessoas, fazer dieta. Olha, já passou 11 meses, está faltando agora só 30 dias. E aí? Já fez o que você tinha se proposto? Então, é um momento muito importante para a gente olhar para as nossas qualidades de caráter. Ao mesmo tempo, a gente sai de um período de 3 semanas de luto, que a gente viveu lá de 17 de Tammuz até 9 de Av, e a gente entra em 7 semanas, que são semanas de consolo, 7 semanas de Nehama. É interessante como a medida da bondade, do consolo, do carinho, do amor de Hashem por Am Israel é muito maior do que da tristeza. São 3 semanas de tristeza, 7 semanas agora mostrando, a gente lê haftarot especiais cada semana, mostrando como Hashem se preocupa com Am Israel e como a bondade é muito maior do que aquele período de luto que a gente acabou de passar. Na semana passada, a gente leu pela segunda vez na Torá os Aseret Adibrot, os 10 mandamentos. Vocês sabem que tem muitos costumes diferentes do que fazer na hora de ler os 10 mandamentos. Tem algumas sinagogas onde as pessoas levantam, tem alguns rabanim que falaram, olha, não pode levantar só para os 10 mandamentos, porque senão fica parecendo que esses 10 mandamentos são mais importantes do que o resto da Torá, e não é verdade. Todos os mandamentos da Torá pesam igual, então não deve levantar só para os mandamentos, levanta na aliá inteira, quando o olé fizer a brachá, já levanta todo mundo, e tem sinagogas que levantam, tem outras que não levantam. Bom, conta aí uma anedota, que numa certa sinagoga tinha um rabino novo, tinha acabado de assumir, acabado de chegar, tinha ainda 20 e poucos anos, era jovem, e ele chegou na sinagoga, e quando chegou a hora de ler os 10 mandamentos, já na terça-feira,
um dos mitpalelim, uma das pessoas lá que frequentavam a sinagoga, já falou, Rabino, esse Shabat a gente vai ler a Aseret Adibrot, o costume aqui é que a gente levanta. Tem lugar que não levanta, eu não sei como que o senhor aprendeu na Yeshiva, mas aqui a gente levanta. O Rabino falou, tudo bem. Quando o Rabino falou, tudo bem, uma outra pessoa ouviu na sinagoga e falou, não, ele está se confundindo, Rabino. A gente levanta em Parashat Yitro e em Shavuot, mas em Parashat Va'etchanan a gente não levanta, porque tem duas leituras dos 10 mandamentos na Torá, uma a gente levanta, mas essa ele está errado. Nosso costume é não levantar. E aí o primeiro falou, nosso costume é levantar, você não sabe de nada, você é bobo, você não lembra direito. E aí começou ali os dois a brigarem. O Rabino falou, calma, vou dar uma olhada, vou estudar um pouco mais, vou ver se tem alguma coisa escrita aí nos livros da sinagoga. O Rabino foi, e infelizmente, essa é uma situação complicada, porque não tem uma lei para isso. Tem comunidades que fazem, tem comunidades que não fazem, é uma questão de costume. Então, o Rabino olhou em todos os livros, mas não tinha resposta sobre aquela comunidade específica. E ele voltou e falou, olha, não sei. Mas eu tenho uma ideia. Tem um rabino aposentado da sinagoga, já tem 90 e poucos anos, está morando no lar. E ele está aqui há muitos anos, ele com certeza é a pessoa que pode responder para a gente. Eu vou lá perguntar para ele. E aí, o líder dos levantadores, que queria que todo mundo levantasse, falou, não, mas você não vai sozinho, eu vou junto, porque depende como você vai perguntar, ele vai responder de um jeito diferente, então eu vou junto. E aí o líder dos sentadores falou, não, mas aí ele vai influenciar, eu quero ir junto também. Então montaram uma delegação. Foi o rabino, o líder dos levantadores, o líder dos sentadores, todo mundo para o lar para conversar com o rabino aposentado. Chegaram lá, estava lá o rabino aposentado sentado, estudando lá nos livros dele, de repente chegam os três, e o rabino jovem fala para ele, rabino, nós temos uma pergunta para fazer para o senhor, uma pergunta importante. E aí o rabino fala para os dois, para o líder dos sentadores e para o líder dos levantadores, ó, ninguém fala nada, eu vou perguntar, para ser imparcial. Na frente dos dois, o rabino perguntou então, senhor rabino, nós estamos com uma dúvida, só o senhor pode responder. É o costume da nossa comunidade levantar na leitura dos Aseret Adibrot de Parashat Va'etchanan? O rabino olhou, pensou um pouquinho, olhou para o nada, falou, não, esse não é o nosso costume. E aí o líder dos sentadores falou, tá vendo? O nosso costume é ficar sentado então. E aí o rabino falou, calma, deixa eu perguntar. Rabino, é nosso costume ficar sentado nos Aseret Adibrot de Parashat Va'etchanan? O rabino pensou um pouco, falou, não, esse também não é nosso costume. E aí o rabino jovem falou, mas rabino, estamos com um problema aqui, porque o pessoal na sinagoga está brigando, tem gente que não se fala mais, tem gente que está se xingando. Na reza essa semana foi uma barulheira, porque um xingava o outro e um quase jogou a cadeira em cima do outro, porque está todo mundo discutindo. E o rabino falou, esse é o nosso costume. É assim que é todo ano. É interessante que a gente tem que perceber que tem uma relação entre essas 3 semanas, né, de 17 de Tammuz e 9 de Av, onde a reflexão ela está muito voltada e tem que estar muito voltada para a Avat Hinam, para a Avat Israel, para a preocupação com o próximo, porque afinal de contas foi a briga, a discussão por qualquer coisa, né? Discussão pela discussão, né? A falta de amor entre as pessoas que levou à destruição do templo. E agora a gente começa o mês de Elul com uma reflexão na qual a gente olha para a gente, né? A gente não está olhando para os outros, mas a gente está olhando para a gente. E a gente precisa saber que essas duas coisas estão interligadas. A gente tem que olhar para a gente, mas com foco em o que a gente precisa mudar na gente para ter mais amor, ter mais elevação, ter mais união do povo de Israel. A gente precisa sempre ligar as duas coisas. E às vezes a gente se confunde um pouco e fala, não, é mês de Elul, vou me fechar em mim mesmo. Não, mês de Elul tem que fazer mais tzedakah, né? Tem que se preocupar com o outro. Tem que fazer as duas coisas. A gente tem que olhar para as nossas qualidades e olhar também para a Israel como um todo. E aqui tem algumas questões muito interessantes a respeito do que a gente tem que olhar, né? E é complicado porque a gente usa essa palavra refletir, que é uma palavra muito profunda, mas que ao mesmo tempo não diz nada.
O que quer dizer? A gente tem que usar o nosso mês para refletir. Refletir sobre o quê? Né? Que coisas? E é claro que a gente tem que olhar para o que a gente chama de midot, as nossas qualidades de caráter. O que a gente precisa mudar, né? E é difícil fazer isso. Muito difícil mudar. Mas o que eu queria trazer para vocês uma ideia muito legal, também ligada com a nossa paraxá e também ligada com o mês de Elul, que nem sempre a gente precisa mudar. Nem sempre a gente precisa mudar. Está escrito na nossa paraxá que Moshe reclama com Deus. Ele, na verdade, está orientando o povo de Israel e ele fala para Hashem: eu vi esse povo de Israel e eu vi que o povo judeu é um povo teimoso, é um povo de dura serviço. Moshe fala para Hashem e Moshe fala para o próprio povo: vocês foram teimosos, olha quantas vezes vocês foram teimosos. A gente saiu do Egito e vocês foram reclamar disso, daquilo. Depois, na hora de receber as tábuas da lei, vocês fizeram um bezerro. Na hora de levar os espiões para Israel, para conquistar Israel, vocês foram teimosos. Olha como vocês foram teimosos. Moshe reclama da teimosia. Por outro lado, está escrito na nossa paraxá uma coisa muito interessante e muito legal, que Hashem tem uma qualidade. Qual é a qualidade de Hashem? Lo isafanim velo ikach shochan. Hashem, ele não desvia o olhar e ele não aceita suborno. Deus é justo. Então, quando tem que julgar, quando tem que tirar ponto, ele tira ponto. Quando tem que punir, ele pune. Quando tem que dar recompensa, ele dá recompensa. Deus é justo. Lo isafanim velo ikach shochan. Ele não desvia o olhar, quer dizer, ele não olha com complacência e ele também não aceita suborno. Ele julga como tem que julgar. E, de certa forma, é nossa função no mundo procurar imitar Deus na medida do que a gente pode. Assim como Deus é bom, a gente tem que ser bom. Assim como Deus se preocupa com os pobres, a gente tem que se preocupar com os pobres. Assim como Deus é justo e verdadeiro, a gente tem que procurar ser justo e verdadeiro. Vem a Gemara, em Masechet Brachot, e está escrito na Gemara o seguinte: Amru malachei asharet lifnei akadosh baruch hu. Os anjos falaram para Deus. Os anjos foram reclamar com Deus. Qual é a reclamação deles? Eles falaram: Ribono shel olam, Senhor do universo, você que pode tudo. Katuv betoratecha, está escrito na Torá que você é justo, que você julga com justiça e pune quem tem que punir. Asher lo isafanim, que você não desvia o olhar, você não é complacente. Mas vealo atanosefanim leam Israel. Mas você é complacente com o Am Israel, você perdoa demais o povo de Israel. Como está escrito, no final lá de Birkat Kohanim, está escrito: Issa Hashem panav elecha, que Deus, ele olha com a face dele para a gente com amor, com complacência. Deus perdoa o povo de Israel. Os anjos estão reclamando que Deus não é justo com o povo de Israel, ele aceita suborno. Amar Laem, Deus respondeu: Vechilo esafanim le Israel, como que eu não vou aceitar e não vou julgar o povo de Israel de um jeito mais complacente? Está escrito na Torá, na paraxá dessa semana: Ve'achalta ve'savata uverachta. A gente fala isso na Birkat Amazon. Você vai comer e você vai se satisfazer. E quando você estiver farto, você vai fazer brachá. Quer dizer, a mitzvah da Torá é que quando a gente faz uma refeição e a gente come muito bem e a gente se sente muito satisfeito, a gente tem que fazer brachá. Mas se eu não comi muito bem e não estou satisfeito, não estou em obrigação de fazer brachá. Só que, termina a Gemara e fala, Deus falou para os anjos: eu pedi para o povo judeu, quando eles estiverem muito satisfeitos, fazerem brachá. Mas eles são tão teimosos que eles são rigorosos. Mesmo quando eles comem a quantidade de um ovo ou a quantidade de uma azeitona, comer uma azeitona de pão já faz Birkat Amazon. Quer dizer, eu pedi para eles fazer um pouquinho e eles foram teimosos, querem fazer mais. E eu não vou fazer a mesma coisa com eles? Tem aqui um segredo muito interessante nesse trecho da Gemara. E o segredo é o seguinte: a gente normalmente pensa que a gente precisa mudar as nossas qualidades no mês de Elul. E às vezes é verdade, tem qualidades que a gente realmente precisa mudar, especialmente a raiva, que a gente precisa combater, o orgulho, que a gente precisa combater. Mas, em geral, a gente não precisa mudar totalmente as nossas qualidades. A gente só precisa usar a qualidade certa no lugar certo e não a qualidade certa no lugar errado. A gente, quando se veste,
a gente tem camisa, tem calça, tem meia, tem sapato, tem kippá. Se a pessoa botar kippá no pé e o sapato na mão e a calça no dorso, aí com certeza vai estar mal vestido. Mas cada uma dessas coisas tem o seu lugar certo onde funciona bem. A kippá funciona bem na cabeça, o sapato funciona bem no pé. A mesma coisa acontece com as qualidades. A teimosia pode ser muito ruim. A teimosia, realmente, Moshe tinha razão. Olha, vocês foram teimosos aqui, ali, ali. Nesses lugares não era para ser teimoso. Era para aceitar que Hashem falou, vai para Israel, era para ir. Era para aceitar que Hashem falou, espera 40 dias que vai vir uma Torá, espera 40 dias. Aí vocês foram teimosos, fizeram bezerro. Aí não era para ser teimoso. Mas tem um lugar onde a teimosia encaixa bem. Na hora que você fala, olha, vou ser teimoso, nós vamos conseguir minhar para a sinagoga todo dia, e a gente vai ser teimoso até conseguir. Ah, a gente não vai descansar enquanto não tiver tzedakah suficiente para nenhuma pessoa passar fome aqui no bairro. E a gente vai ser teimoso. Aí tem que ser teimoso. A reflexão que a gente faz no mês de Elul tem que ser também olhar para as qualidades que a gente já tem, não pensando em mudar elas, pensando como eu posso usar as minhas qualidades da melhor maneira possível. Ah, eu sou teimoso, então onde que eu vou usar essa teimosia? Ah, eu falo, às vezes, falo demais. Onde que eu vou usar isso de falar demais? Muitas vezes é ruim falar demais, mas tem lugares onde é bom falar demais. Né? Ah, eu tenho muita dificuldade com uma situação A ou com uma situação B. Como eu posso usar essa qualidade que eu tenho da melhor maneira possível? E a maior parte das nossas qualidades, elas têm um lado bom e tem um lado melhor. E a gente pode usar para o lado melhor sempre. A questão é saber como e aonde. E por que no mês de Elul? Não quero ser repetitivo, imagino que vocês já ouviram muito sobre o mês de Elul, a gente vai ouvir mais na semana que vem. No mês de Elul, nossos sábios falam que acontece uma coisa muito interessante. Claro que durante o ano inteiro, uma pessoa pode olhar para suas qualidades e melhorar, pode mudar suas qualidades, pode aumentar as suas mitzvot, pode fazer tshuvá, mas no mês de Elul acontece uma coisa muito especial. Nossos sábios falam que a Melech Basadeh é o mês que o rei está no campo. Deus se aproxima mais das pessoas, ele está mais próximo da gente durante esse mês de Elul. E da mesma forma, a gente tem que fazer a nossa parte e se aproximar. Por isso que os nossos sábios apontam para o fato de que Elul era Sheitevot de Ani Ledodi Vedodi Li. A primeira letra de cada uma das palavras desse versículo, Ani Ledodi Vedodi Li. Escreve o mês de Elul. Eu sou para o meu amado e meu amado é para mim. Deus vem se aproximar da gente, mas a gente tem que se aproximar dele também. Não adianta ficar parado. Nossos sábios fazem uma analogia interessante de que o que é o mês de Elul é o seguinte. Uma pessoa estava querendo atravessar uma floresta para ir de uma cidade A para uma cidade B. Só que a floresta era muito escura. E ele levou lá uma vela e estava indo no caminho direitinho com a vela. De repente, começou a chover e a vela dele apagou. E aí, na chuva, no frio, no escuro, ele saiu do caminho e falou, não sei que caminho seguir. E, de repente, ele viu que a cada quanto ele andava um pouquinho e tinha um relâmpago. E na hora que tinha aquele relâmpago, por alguns segundos iluminava tudo e ele conseguia ver qual é o caminho. E aí ele falou, opa, agora eu vou seguir um pouquinho por aqui. E aí ele parava um pouco, tinha outro relâmpago. E aí iluminava todo o céu de novo e ele podia saber de novo o caminho. De certa forma, claro que nenhuma analogia é perfeita, mas o que acontece no mês de Elul é que tem muito mais luz para a gente escolher o caminho que a gente vai seguir. São as vésperas de Rosh Hashanah, a gente começa a fazer selichot, começa a se preparar e a gente começa a enxergar as coisas de uma forma melhor. Durante o ano chove, né? A gente está preso na rotina, está preocupado com 1 milhão de coisas, nossa vela apagou, né? A Am Israel também, olhando lá para a história que a gente acabou de contar de Moshe, a gente sai com a vela acesa. Eu sei qual é o caminho, mas a vela apaga e a gente precisa de vez em quando que acenda de novo. E essa luz que vem de Hashem no mês de Elul, ele é muito especial para ajudar a gente a tomar decisões. Não quer dizer que não dá para tomar uma boa decisão em Nissan, em Adar, em Reshvan, mas agora é um momento de muita luz para tudo aquilo que a gente decide e tem uma força especial que Hashem se aproxima da gente para que as coisas deem certo nesse mês. Então é importante a gente aproveitar ao máximo aí esse mês de Elul, que está começando no próximo domingo. O mês de Elul tem 2 dias de Rosh Chodesh, então domingo e segunda-feira vai ser Rosh Chodesh na semana que vem.
eu queria propor para vocês fazer uma coisa mais leve, da gente poder falar um pouco dos nossos desejos e a gente poder falar de coisas boas. O que a gente mais deseja essa segunda-feira, esse domingo começa o mês de Elul, o que a gente mais deseja para esse Elul e para esse Rosh Hashanah.